Olá, sejam muito bem-vindos ao Band Entrevista. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a tese de legítima defesa da honra não pode mais ser usada como argumento para absolver acusados de feminicídios. A tese alegava que um assassino ou agressor seriam aceitáveis quando a conduta da vítima supostamente ferisse a honra do agressor. Os ministros entenderam que o argumento contraria os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o advogado Max Kolbe, que é professor de Direito Constitucional. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço, Renata, quanto tempo com a gente. Na verdade, Max, é um absurdo a tese valer até hoje, né? Na realidade, ela deixou de valer já desde 2021, salvo engano. É lamentável, um absurdo, advogados utilizarem desse argumento de ódio para supostamente criminalizar a conduta de uma das partes, especificamente de uma mulher, que eventualmente tenha praticado um adultério, traído o seu companheiro numa relação, para justificar uma agressão, um feminicídio, tamanha barbaridade. Eu sempre gosto de deixar muito claro que o meu direito termina onde começa o seu direito. Como que eu posso tentar justificar que o fato de uma mulher eventualmente ter praticado uma traição numa relação amorosa justifica o meu direito de agredi-la, justifica o meu direito de praticar um feminicídio, de matá-la? Ora, ainda que isso não seja um direito, ainda que essa suposta legítima defesa da honra não seja o direito, eu jamais poderia pensar dessa forma em afrontar o seu direito à vida, a sua dignidade da pessoa humana, o seu bem-estar, o seu direito de não apanhar, o seu direito de não ser machucada, o seu direito de não ser açoitada enquanto mulher. Então, esse discurso machista, na minha concepção, é absolutamente odioso, machista, sexista, e o Supremo Tribunal fez muito bem em reconhecer a impossibilidade, inclusive, de se utilizar tal argumento, que há muito já deveria ser utilizado em processos judiciais para defender o suposto agressor quando a vítima ela é uma mulher. Então, absolutamente acertada hoje, no atual Estado democrático de direito, Renata, não mais se aceita esse tipo de postura, esse tipo de comportamento. A sociedade evoluiu muito para se permitir que o fato de você eventualmente ter ficado com uma outra pessoa numa relação amorosa justifique tamanha brutalidade física, psíquica contra a sua pessoa. Isso, ainda bem, foi exterminado do nosso ordenamento jurídico. Ô Max, mas assim, ouvindo você falar, dá até um alívio, né? Mas infelizmente a gente sabe que não é isso que acontece. A gente sabe que muitos agressores e até feminicidas, eu não sei se essa palavra é correta, é correta, né? Muitos agressores, feminicidas, homicidas, eles ainda constroem essa narrativa, eles ainda tentam fazer com que a mulher seja a vilã, seja na verdade, colocam a mulher como a principal agente causadora de uma agressão ou até mesmo responsável por aquela violência. Recentemente, você obviamente deve ter visto, uma mulher que saiu de uma festa e aí colocaram ela estava bêbada, e isso não justifica em absolutamente nada. Colocaram ela dentro de um Uber, o Uber não conseguiu fazer contato com a família dela, jogou a mulher no meio da rua como se fosse um lixo, e aí veio um homem, pegou essa mulher nos braços,
andou com ela 3 quilômetros, violentou essa mulher, deixou ela em qualquer lugar também como se fosse um lixo. E nas redes sociais, alguns comentários que você fez por que bebeu demais? Por que estava sozinha? Sendo que os homens fazem isso e está tudo bem. Os homens bebem demais, os homens caem, os homens ficam, adormecem nos lugares e está tudo bem. Então, assim, a gente vê uma inversão de valores que a gente precisa avançar muito, e muito, e muito, e muito na nossa sociedade. É claro que isso que o Supremo fez foi um avanço, certamente foi um avanço, mas ainda há muito que avançar. Renata, essa é uma questão, lamentavelmente, cultural. E a sociedade ela tem evoluído para não mais aceitar esse tipo de comportamento. É muito triste essa retórica ou mesmo narrativa que a culpa é sempre da vítima, onde, na realidade, tanto homem ou mulher, independentemente de uma questão de gênero, tem o direito a fazer aquilo que bem entender, desde que não desrespeitem as normas do ordenamento jurídico. É importante observar que a Constituição é muito clara ao dizer em seu artigo 5º que todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza. Não importa se é homem, não importa se é mulher. Se você pegar a Constituição Federal, logo ali em seu artigo 3º, que trata dos objetivos da República Federativa do Brasil, tem um inciso que é muito bom quando vai falar assim, olha, é um objetivo da República construir uma sociedade livre, justa, solidária, sem qualquer tipo de preconceito, cor, raça, sexo, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, me parece que decisões como essa do Supremo Tribunal Federal, com uma repercussão, não apenas a nível nacional, mas também a nível internacional, que visa dar um basta no argumento de ódio contra as mulheres, tende a repercutir positivamente na sociedade. Porque me parece que esse machismo estrutural tido na nossa própria sociedade, de um modo geral, inicia no próprio berço familiar. Então, posicionamento como esse já faz com que as crianças ou mesmo as próprias mulheres se sintam mais empoderadas para não mais permitir serem tratadas como posse ou mesmo um objeto de seja lá quem for. Isso não existe. A sociedade não mais admite ou permite tamanha crueldade. Então, isso que você falou é absolutamente lamentável e no momento que uma pessoa, seja ela homem ou mulher, não interessa, deveria prestar socorro a uma determinada mulher que estava numa situação de vulnerabilidade e aqui não interessa o motivo pelo qual ela estava naquela situação de vulnerabilidade, deveria prestar-lhe um socorro, faz abusá-la violentamente por meio de atos sexuais. Isso é odioso e, sem sombra de dúvida, espero que essa pessoa seja processada, ainda que seja assegurada a ela ampla defesa contraditória, mas condenada e que ela pague pelo crime que cometeu. Uhum. Falando ainda sobre essa questão, né, da legítima defesa da honra, que dá vontade até de rir, um caso que ficou muito famoso foi o caso do Doca Street, né? E aí eu vou pedir para o Rafa colocar aqui as imagens no telão, porque ele matou brutalmente a Ângela Diniz. E aí são vários casos que nos chamam muita atenção. Ele deu tiros no rosto da mulher, e aí é um crime puramente de ódio, né? Quando a gente percebe isso, que não é só matar, né? É você matar a mulher da forma mais cruel, né? Uhum. Você querer dizimar aquela mulher, né? Que é o que fazem com os travestis, muitas vezes, né? O ódio, né, com os travestis, eles não só matam, eles matam de uma forma, assim, muito cruel, principalmente dizimando o rosto, né? De forma que o caixão fique totalmente velado, assim, totalmente fechado, né? Então, ele deu
4 ou 5 tiros no rosto da mulher. E no primeiro julgamento, onde foi colocada essa tese de legítima defesa da honra, ele foi condenado a 2 anos de prisão, se eu não me engano. Né? E, posteriormente, o Ministério Público recorreu e aí sim ele foi condenado a 15 anos de prisão. Mas, no primeiro momento, colocando essa tese, ele barbaramente condenou essa mulher e ele foi condenado a 2 anos, matou essa mulher, ele foi condenado a 2 anos de prisão, né? Alegando essa tese, né? E foi muito discutido isso no Brasil, né? Lamentavelmente, essa questão da dosimetria da pena, aí o juiz faria essa análise no caso concreto, a depender dos argumentos que o próprio Tribunal do Júri decidiu. Mas perceba que quando isso aconteceu, me parece que na década de 70, foi em 76. 70, né? Já passaram quase 60 anos, a sociedade evoluiu bastante, Sim. Renata. A democracia do nosso país está fortalecida, as instituições elas estão mais fortes. Nós temos hoje um poder judiciário muito atencioso para essas questões afetas a gênero, seja relacionado à própria mulher ou à própria questão LGBT. Né? Então, sem sombra de dúvida, esse argumento relacionado a... Eu nem gosto de falar isso, porque desde o período da faculdade achei isso sempre muito lamentável. Legítima defesa da honra. Que honra? Né? Eu vou falar uma coisa absolutamente interessante de um doutrinador alemão chamado Robert Alexis, que ele faz um princípio da ponderação dos valores. Mas comigo a seguinte situação, Renata. De um lado você tem o direito à vida, o seu direito à integridade física. E de um outro lado eu tenho o direito à honra, supostamente. Quando há um choque entre esses dois direitos, honra e vida, honra e integridade física, qual é o direito que deve prevalecer? A honra ou meu direito à vida? Direito à vida, inclusive, é constitucional, né? Sem sombra de dúvida, ainda que a honra também seja, está previsto lá no artigo 5º. Mas o direito à vida é o direito mais importante de todos os direitos, porque só por meio do direito à vida tu pode exercer os demais direitos. Então, mesmo numa eventual colisão de direitos fundamentais, onde pelo princípio da ponderação de valores, você deveria escolher um direito mais relevante do que o outro, é claro que o direito à vida, é claro que o direito à dignidade da pessoa humana, é claro que o direito à igualdade de gênero vai se sobrepor ao direito à honra. E perceba que esse direito à honra nem é um direito tão relevante quando se trata de autoridades públicas, porque esse próprio direito ele é mitigado. Quando eventualmente você faz uma crítica a uma autoridade pública. Então, achar que eu posso arguir para justificar um ato cruel de matar, bater em uma mulher o suposto meu direito à honra é algo muito machista, é algo muito possessivo, é algo muito doentio, misógino, porque isso não faz o menor sentido, até porque ninguém é de ninguém, né? E a minha honra não pode prevalecer, inclusive, Renata, ao seu direito de liberdade de fazer aquilo que você bem entender da sua própria vida. Se é se relacionar com uma pessoa A, B, C ou D. O meu direito à honra não pode impedi-la de você praticar tais atos na sua vida. Não se justifica por si só. E ainda que você o faça, eu não poderia utilizar esse argumento machista para interferir na sua dignidade da pessoa humana, em agredi-la ou mesmo matá-la, sobre essa falácia de legítima defesa da honra. Isso é, no mínimo, uma piada que não deveria nem ter sido utilizada em nenhum momento como tese de defesa em nosso ordenamento jurídico. Desculpa, eu vou ter que te interromper, mas você vai concluir o seu raciocínio no próximo bloco. Agora a gente faz um breve intervalo, é bem rapidinho, não saia daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a derrubada
da tese da legítima defesa da honra. E nosso entrevistado é o professor de Direito Constitucional, Max Kolbe. Max, desculpa, eu tive que te interromper por questões técnicas aqui, a sua fala, e aí, por favor, continue a sua fala. Eu só queria concluir que a própria advocacia, de um modo geral, seja a nível federal, estadual ou do Distrito Federal, hoje já não mais aceita esse tipo de argumento. É absolutamente refutado, ao exercer uma defesa num processo judicial, querer atacar a outra parte, em especial a mulher, como se a culpa fosse dela. Então, a própria advocacia, de um modo geral, toma esse cuidado para que advogados ou advogadas, numa eventual defesa de um processo judicial, não tente, ao passo de defender o seu cliente, alegar que a culpa é da vítima. Isso também não tem sido mais aceito e não é de boa prática esse tipo de argumento. Então, Renata, a sociedade tem evoluído bastante, o Poder Judiciário tem evoluído bastante, a democracia do nosso país não mais aceita esses argumentos de ódio, porque, sem sombra de dúvida, indiscutivelmente, o direito à liberdade das pessoas, o direito à vida das pessoas, o direito à integridade física das pessoas, em especial uma mulher, jamais, em hipótese nenhuma, poderia ser tolhido por um argumento machista, possessivo, doentio, de suposta propriedade por parte do homem daquela mulher. Isso não mais poderia ser imaginável no atual estado da República Federativa do Brasil. Aí você vai me perdoar, eu vou fazer aqui o advogado do diabo. Infelizmente, ainda tem muitos advogados que usam essa prática de colocar a mulher como algoz ou como, enfim, e colocar o homem como a vítima da história. A não ser que você tenha provas irrefutáveis, né? Como, por exemplo, o áudio daquele jogador, me lembrem, hein, meninos? Do Robinho, né? O áudio do Robinho, que realmente aí não teve como negar. Na Espanha, a lei é muito rígida, foi mudada recentemente com relação ao estupro, mas se a lei não fosse extremamente rígida, se os policiais e as autoridades não fossem imediatamente lá, a menina dificilmente fosse colocada como vítima de um estupro. Porque, veja, a sociedade ainda coloca a mulher como uma pessoa que bebeu e foi e sabia o que estava fazendo. Não, a gente tem que entender que o não é não, entende? Se a mulher foi para algum lugar com um homem, se a mulher, sei lá, foi para o banheiro com um homem, que foi o caso, se a mulher foi para o hotel com o homem, se foi o caso, mas se a mulher disse não é não, eu sei que é muito subjetivo e que é muito difícil você mensurar isso, principalmente numa cabeça e numa sociedade machista que a gente vive, porque a gente vive em uma sociedade muito machista. Isso é verdade, isso é fato. Então, se você não tem provas, como foi a prova do Robinho, falando absurdos daquela mulher. Então, se você não tivesse pego aquele áudio do Robinho, ele estaria inocente, talvez, entende? Se você não tivesse pego provas do Daniel Alves e as leis da Espanha fossem extremamente rígidas, que pegaram ele, porque no primeiro momento ele negou, né? Porque, veja, ele estava vindo do enterro da sogra dele. E ele foi para uma balada. Então, assim, são várias coisas, são várias nuances. E aí, viram a menina saindo chorando, porque os caras foram na hora lá. Viram a menina saindo chorando e tal. Então, assim, eu entendo, e aí é essa conversa que eu quero ter com você. Eu entendo perfeitamente aquilo que você falou. A pessoa, ela tem
o pleno direito de se defender até o último grau, entende? Mas, assim, a defesa não quer dizer que você vai inocentá-lo e que, sendo que ele fez a coisa, sendo que ele não é inocente. Isso para mim, não é defesa. A defesa é o seguinte, se você causou, se você é culpado, então a gente vai tentar, diante da sua culpa, né, amenizar o que você fez e você talvez diminuir a sua pena. Mas se você é culpado, você vai pagar pelo que você fez. Concorda comigo? Sem sombra de dúvidas. No direito penal, tem lá um princípio, isso está até na própria Constituição Federal, que na ampla defesa e no contraditório, no devido processo legal, em especial num processo criminal, o réu ele poderia se utilizar de todas as provas em direito admitidas, inclusive provas ilícitas. Então, talvez tenha surgido dessa amplitude da ampla defesa, de você poder se defender por todos os meios de provas em direitos admitidos, que tenha surgido, talvez, argumentos tão inapropriados quanto a suposta legítima defesa da sua honra, a justificar tamanha agressão contra uma mulher. E o Supremo fez isso, obviamente, ele ponderou esse critério da ponderação dos valores, óbvio isso, ao passo de não mais permitir esse absurdo de você querer justificar o seu ato de agressão a uma conduta praticada pela outra parte, em especial numa relação amorosa. Acho que isso é injustificável. Esses casos mais complexos relacionados ao crime de estupro, eu, enquanto advogado, teria até uma própria vedação no meu estatuto para não tecer comentários sobre eles, até porque não conheço os autos do processo. E aí seria muito leviano de minha parte falar sobre algo nesse particular. Mas, sem sombra de dúvida, se no âmbito de um processo judicial, seja no Brasil ou na própria Espanha, se ficar demonstrado que houve o cometimento de um crime, aquele que praticou o crime deve ser condenado e pagar pela pena que cometeu. Eu acho que casos como esse servem de exemplo, não apenas no âmbito do Brasil, mas mundialmente, porque teve uma grande repercussão, né? Mas eu acredito, Renata, honestamente falando, que ainda que haja, e isso as estatísticas demonstram, né? Um número altíssimo de casos relacionados à Lei Maria da Penha, e sem sombra de dúvida, o machismo ainda é algo muito impregnado em nossa sociedade, mas acredito eu que com decisões como essa do Supremo Tribunal Federal e com uma postura rígida das instituições do nosso país, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, imprensa, isso tende a diminuir. Isso tende a diminuir gradativamente ao passo de chegarmos num momento tão evoluído da nossa sociedade que não mais haverá discussões ideológicas, acredito eu, e espero que isso chegue o quanto antes, relacionados à questão de gênero. Até porque, se você pensar que você é livre para fazer aquilo que você bem quiser, desde que não fira o direito de alguém, claro, a sociedade teria uma vida melhor. Quando falo não ferir o direito de alguém, aqui eu incluo até, inclusive, o próprio Estado. Olha, faça o que você quiser, desde que você não pratique nenhum ato antijurídico, não contrarie uma norma do Estado, não fira um direito do próximo. Ora, Renata, você tem um direito de escolha, você tem um direito de ir e vir, você tem um direito à sua integridade física, psicológica, direito à vida. Então, se a pessoa se conscientiza que o direito dela esbarra onde começa o seu, nada disso aconteceria. Então, não há dúvidas que a sociedade, durante muito tempo, por alguma razão que eu não saberia explicar, se adoeceu, está adoecida, mas são decisões como essa que está tratando esse adoecimento. Perfeito. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é rapidinho, não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a derrubada da tese de legítima defesa da honra. Nosso entrevistado é o professor de Direito Constitucional, Max Kolbe. Max, no seu voto, a ministra Carmen Lúcia, a qual eu sou super fã, disse que a sociedade que trata a mulher de forma inferior está doente e que é essencial combater o machismo, o
melhor, o sexismo e o misoginismo. É por aí mesmo? Sem sombra de dúvida. Me parece que o Supremo Tribunal Federal caminha para decisões nesse particular. Hoje, como eu venho dizendo em toda a entrevista, no nosso atual Estado democrático de direito, no avanço que a República teve, que as instituições tiveram, não faz mais o menor sentido tratar uma mulher de forma inferior a um homem. Muito pelo contrário. Quando se observa, ainda que alguém pode discordar, as mulheres hoje elas ocupam muito mais espaços de poder, levando em consideração o próprio avanço da sociedade, do que na década de 70, do que na década de 60. Se observar na história do Brasil, há muito tempo atrás, as mulheres não poderiam nem votar. Olha que absurdo! Exato. Então, me parece que culturalmente, e isso é importante, essa adesão do Supremo Tribunal Federal, para curar o adoecimento da sociedade. São decisões firmes, rígidas, fortes como essa, que vai fazer com que a República Federativa do Brasil, num momento muito breve, saia desse adoecimento cultural machista ao passo de colocar sempre a culpa na vítima, em especial na mulher. Não é mais aceitável esse tipo de postura no nosso atual ordenamento jurídico. Por isso, é importante decisões como essa do Supremo Tribunal Federal, mas não apenas o Supremo, Renata, que isso sirva de exemplo para tribunais inferiores, como, por exemplo, primeira instância, tribunais, segunda instância, STJ, que se respeitem mesmo, que se tenha uma postura a nível nacional, em termos de poder judiciário, de combater, de compelir tamanha crueldade. Mas isso, sem sombra de dúvidas, tem sido uma grande preocupação, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça. Sim. Então, sem sombra de dúvidas, caminhamos para um país melhor, para um mundo melhor, onde, sem sombra de dúvidas, as mulheres serão tratadas em igualdade com os homens. É isso, é o que esperamos. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Na verdade, assim, tudo isso que nós falamos aqui, né, todo esse debate, toda essa fala, toda essa sua fala, é exatamente para isso, né, para que a gente caminhe para uma sociedade mais justa. Muitas pessoas falam, o feminismo, o feminismo. O feminismo nada mais o que a gente quer é se igualar, né? Isso que a gente quer. A gente não quer brigar com os homens, muito pelo contrário, a gente precisa dos homens para essa nossa luta, né? Essa luta de igualdade, né? A gente quer ocupar os nossos espaços. Durante anos nós fomos caladas, né? Nós fomos dizimadas, na verdade, né? Houve a caça às bruxas e ainda hoje há, né? Até agora, 21 mulheres foram assassinadas aqui no Distrito Federal. Isso é querer nos dizimar. Então, o que a gente quer é conquistar os nossos espaços, né? E isso, essas decisões, o que você falou, serve para isso. E muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço, Renata. Estou sempre à disposição e muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, é isso aí. O Band de Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau.